Sim, agora sim. Tá. Vamos tentar compartilhar a tela de novo, né? Tá. E vamos ver se vai dando certo. Calma aí. Tá, não quer compartilhar minha tela, calma aí. Vou fechar e abrir de novo. Por que eu não consigo compartilhar a tela? Vamos tentar. Sim, então ele vai participar da aula hoje, tá? Porque ele é carente demais. E ele quis ficar no meu quarto, então ele vai participar da aula. Vamos. Alguém responde se tá no áudio, por favor. Se vocês estão conseguindo ver a tela. Tá, eu vim aqui, sim. A gente tá ouvindo. Tá, tudo certo? Tá, o nome dele é Darwin, Andrea, e eu acho que eu vou deixar ele dando aula pra vocês hoje, porque acho que ele vai dar uma aula melhor que eu. Então eu vou começar, tá, pessoal? Qualquer coisa, vocês deem um grito aí no áudio, ou o pessoal da gestão, qualquer um, só pra daí eu sair daqui e ver vocês no bate-papo, tá? Semana passada a gente introduziu, então, sobre divisão celular e a gente falou sobre núcleo, sobre o ciclo celular, como é que a célula fica se preparando para o momento da divisão, né? Que é a mitose ou a meiose, depende do tipo celular. Eu acho que a gente iniciou falando de mitose, daí a gente falou quais são as funções da mitose. Então, são em células somáticas que vão produzir células exatamente iguais a si. Então, uma célula vai produzir duas iguais a ela, exatamente igual a ela, com o mesmo material genético. E tem como função, então, o processo de mitose repor células mortas, fazer reparo de lesões, o crescimento corporal. Então, quando a gente corta um dedo e fica aquela falta de tecido epitelial, né, aquele buraco no nosso dedo, as células vão fazer um processo de divisão celular para se multiplicar e ocupar esse espaço que vai ficar aberto no dedo. Claro, tem todo o processo de inflamação, de cicatrização, enfim, mas, por fim, para fechar, né, para deixar nosso dedo como ele estava antes da lesão, essas células vão fazer esse processo de mitose, né? E, enfim, uma célula vai virar duas, então, por exemplo, a Amanda dos anos 2000 tinha, sei lá, meio metro, e minhas células foram se multiplicando, e daí aqui entra não só para o tecido epitelial, mas também todos os tipos celulares do corpo, né? Então, célula cardíaca, célula muscular, célula, enfim, elas vão se multiplicando e vão aumentando seu tamanho para fazer, então, no caso do exemplo, né, a Amanda de hoje, 2020, que tem 1,5 m. Então, é basicamente isso da mitose que a gente tem que ter muito, muito certinho na nossa cabeça, tá, pessoal? É um processo mais simples do que a meiose, acontece só em células somáticas, células iguais, produz células iguais entre si, e é para essas funções de repor células, reparar lesões, e, enfim, crescimento celular. Aí esse gráfico que fica aqui, depois vai ter em meiose também, falando sobre o número de fitas de DNA, tá? Então, se produz células exatamente iguais a ela, no final do processo de mitose, vai ter o mesmo número de DNA que tinha no início, tá? Então, a célula vai se preparar, vai multiplicar seu DNA, vai preparar todo o núcleo, e no final do processo do ciclo celular da mitose, o material genético vai ser exatamente igual ao do começo. Então, se começou com 2 fitas de DNA, vai terminar com 2 fitas de DNA, tá? E aqui é a grande chave do que a gente tem que falar. Todo o processo da mitose. Então, como a gente começou semana passada falando, então a célula, antes de entrar em divisão celular ela está em intérfase. A intérfase é o momento que ela se prepara, que ela não está em divisão celular. Aí ela preparou o núcleo, preparou o material genético e entrou em mitose, entrou na divisão celular. A mitose ela é dividida em quatro etapas, tá? Então, tem um macete que eu acho que alguns de vocês já devem conhecer, que é o Prometa Ana Telefonar. Esse foi um macete que salvou minha vida, assim, na época de vestibular, e eu acredito que de muitas pessoas, porque é muito chato de gravar esses nomes. E a partir do momento que... E a partir do momento que a gente tem esses macetezinhos, né, ajuda a gente a lembrar dos termos. Então, eu acho esse macete muito bom, Prometa Ana Telefonar, que é pro, de prófase, meta, de metáfase, ana, de anáfase, e telo, né, de telefonar, de teláfase. Então, fica na ordem,
e ajuda a gente a lembrar os nomes de cada fase, né? Que muitas vezes, sei lá, o vestibular vai estar lá escrito, né? A gente não tem que escrever os nomes, então, a menos que vocês façam uma prova discursiva, que não sei se alguém faz vestibular para outro estado aqui, mas enfim. Enfim, acho que é um macete muito bacana para vocês anotarem, terem em mente, quem não tem, né? Porque eu acho que salva bastante a vida da gente. Então, a primeira fase é a prófase, onde o material, o núcleo celular, que a gente já estudou isso lá em citologia, a gente falou na semana passada também do núcleo. Então, esse envoltório nuclear, essa membrana nuclear, ela vai desaparecer. E a partir do momento que a membrana nuclear desaparece, aquele material genético que estava totalmente descondensado, que estavam as cromátides lá, as cromátides não, a cromatina, que é a fita de DNA toda bagunçada e solta no núcleo, essa fita começa a se condensar na forma dos cromossomos. Então, não tem mais um núcleo e um monte de corda solta dentro do núcleo. Agora vai ter, não vai ter núcleo e vai ter cromossomos bem formadinhos soltos nessa célula, tá? E por que isso é interessante? Porque a gente está falando de divisão celular, então vamos supor aqui vamos imaginar, quando a gente fala, eu faço muita analogia com o novelo de lã, né? Acho que eu falei bastante na outra semana sobre isso. Então vamos supor que eu e o Roger, a gente virou muito amigo, muito próximos, e a gente foi morar junto quando a gente ficou velho, tá? Aí a gente é dois velhinhos, e a gente gosta de fazer aqueles trecos de tricô. Aí a gente tem cada uma suas lãzinhas, seus novelinhos de lã, a gente tá fazendo tricô. Aí o Roger tá fazendo um casaco pro meu cachorro. E ele quer muito a cor vermelha, porque ele acha que vai ficar muito bonito com vermelho. Só que acabou a lã vermelha do Roger. Aí o Roger, bem velho, pede pra mim a minha lã vermelha. E eu olho pro meu material de lã e, e eu vejo que eu tenho lã vermelha pra entregar pro Roger. Só que eu tenho uma lã vermelha toda solta, toda bagunçada. E ele pede pra mim a lã vermelha e eu vou jogar essa lã vermelha pra ele. Só que tá toda aberta, a corda tá toda solta, todo bagunçado. Aí eu vou pegar essa lã toda bagunçada e vou começar a jogar pra ele. A lã vai se soltar no meio do caminho, eu não vou conseguir passar direito pro Roger, a gente vai ter muito mais trabalho pra pegar essa lã que vai ficar jogada no chão, enfim, vai virar uma bagunça, tá? Aí eu pego e olho pro lado e eu percebo que, na verdade, eu também tenho um novelo de lã fechadinho, da mesma lã vermelha pra dar pro Roger. Então não é mais fácil eu pegar a lã vermelha que tá concentrada no novelo de lã fechado e jogar pro Roger, do que pegar aquele pedaço todo aberto, todo solto, aquele monte de corda, para dividir com ele. Então, ao invés de eu dar essa lã toda solta, eu vou dar o pacotinho que tá a lã enovelada, que tá condensada, que tá concentrada em uma única bola, tá? Então é muito mais fácil a gente fazer esse processo de emprestar a lã ou de dividir uma célula, um núcleo celular, quando o nosso material genético está condensado, está concentrado em um cromossomo. Então, a mesma coisa da lã de jogar uma corda, um monte de corda, ou jogar um novelo novo, funciona aqui vamos fazer essa analogia, né? Funciona aqui para a divisão celular. Então, vale mais a pena, é muito mais simples e faz muito mais sentido a gente fazer a divisão celular funcionar com os cromossomos formados, os cromossomos enovelados, tá? O material genético é enovelado, o material genético é condensado na forma de cromossomos, tá? Então, por isso que os cromossomos, aquela cromatina toda bagunçada, vai formar os cromossomos a partir do momento que a célula entra em divisão celular, tá? Eu só vou dar uma olhada aqui no chat, porque eu tô vendo os barulhinhos. Ai, que tudo. Enfim, então, na prófase, primeiro momento da divisão celular, primeiro momento da mitose, desaparece o núcleo celular, os cromossomos são formados e surgem os centríolos, que, como acho que a gente falou deles também na parte de citologia lá, do citoplasma, é uma organela que serve para divisão celular, principalmente. Então, esses centríolos, se a gente vai dividir uma célula, eles vão ser importantes, e a partir desse momento, então, eles vão ser formados. Então tá, não tem mais núcleo celular, tem cromossomo e tem centríolo. A célula passa para a próxima fase da divisão celular, que é a metáfase. Então a metáfase, os cromossomos eles vão estar completamente condensados e vai surgir uma tal de placa equatorial, que é simplesmente todos os cromossomos no centro da célula. Então eles vão ficar alinhados no centro da célula e que isso é chamado de placa equatorial. E esses centríolos eles vão
eles vão ter linhas que vão puxar, que na próxima fase, essas linhas que ligam os centríolos nos cromossomos, que é o fuso mitótico, que é formado por microtúbulos, que são, puxando de novo aqui a aula de organelas, os microtúbulos, eles participam do citoesqueleto, então eles dão forma para a célula. Eles movimentam as organelas, é como se eles fossem as estradas da célula, tá? Então, esses centríolos se usam os microtúbulos para formar o fuso mitótico, que ficam também cortando a célula de um lado para o outro, e liga os centríolos nas cromátides irmãs dos cromossomos, tá? Bem como tá eu não vou botar o mouse ali porque some daí as coisas, mas é bem como tá na imagem da metáfase ali. Os cromossomos vão fazer uma linha no centro da célula e os microtúbulos vão fazer um fuso mitótico que vai ligar esses cromossomos nos centríolos, tá? Então, tudo que tá em vermelho são os pontos mais importantes das fases, tá? Da mitose. Então, a formação da placa equatorial é o ponto-chave da metáfase, tá? Depois que os cromossomos, então, formaram essa placa equatorial, a célula passa para a próxima fase, que é a anáfase. Então, no momento da anáfase, os microtúbulos que estão ligados nas cromátides irmãs, como eu falei na fase anterior, eles vão ser puxados pelos centríolos. Então, os centríolos vão fazer essa divisão das cromátides irmãs. E vai trazer um pouco de material genético para cada lado da célula. Então, os cromossomos que estavam totalmente no centro da célula, formando uma placa equatorial, vão ser separados, as cromátides irmãs de cada cromossomo vão ser separadas e vão ficar em cada extremidade da célula, tá? Então, o ponto-chave da anáfase é isso, é a separação das cromátides irmãs. Então, os centríolos puxam cada cromátide irmã para uma extremidade e assim vai possibilitar, então, que aconteça a próxima etapa da mitose, que é a telófase, onde vai se formar onde um envoltório nuclear vai ser formado ao redor desse material genético que foi puxado para as extremidades, tá? Então, na anáfase, as cromátides são separadas, e na telófase, o envoltório nuclear vai voltar a existir em cada extremidade da célula, porque a célula vai começar a se dividir. A ideia da mitose é que as células se dividam, né? Então, na telófase, o processo de divisão dessa célula começa a acontecer, e o envoltório nuclear, então, ele surge porque uma célula normal tem envoltório nuclear, uma célula que não está em divisão tem envoltório nuclear. Então, o envoltório nuclear surge, forma esse compartimento que protege o material genético que foi puxado para as duas extremidades da célula, e os cromossomos que estavam condensados para sofrer a divisão celular, eles agora podem ficar descondensados novamente, pode virar aquela bagunça tudo de novo. E a citocinese não é exatamente uma fase, tá, da mitose, mas ela é o processo que vai finalizar a divisão celular. Então, na telófase, forma-se o envoltório nuclear, os cromossomos voltam a ficar descondensados, e a célula começa a sua divisão em duas células, né? E ela termina quando acaba o processo de citocinese, que é exatamente essa quebra da membrana plasmática vai fazer uma célula virar duas. Então, a citocinese é o processo de dividir a célula, tá, em duas. Aí, essa citocinese, no caso da célula animal, que é o que a gente está falando aqui, é uma citocinese centrípeta, que acontece de fora para dentro, tá? E daí, na vegetal, é um outro tipo de citocinese, que é a centrífuga. Essa é a única diferença que acontece da divisão celular numa célula animal ou numa célula vegetal, tá? E isso é todo o processo de mitose, tá? Esses pontos chaves que estão em vermelho em cada fase. O macete que eu falei para vocês, que eu acho que ajuda bastante a gente saber a ordem das fases. E é isso, tá? Da mitose é isso. Então, uma célula 2N duplicou o material genético para o momento da divisão, formou os cromossomos, e se transformou, então, em duas células com o mesmo material genético da célula-mãe, tá? Então, a célula-mãe 2N formou duas células filhas, 2N também, exatamente igual à célula-mãe. Aí, uma questão importante sobre a divisão celular, que até acho que o Enem costuma falar um pouco sobre isso, pelo menos na época que eu fazia Enem, era um pouco mais corriqueiro o assunto sobre neoplasias e, enfim, porque as neoplasias, né, os cânceres, os tumores, o câncer, tumor, enfim, eles surgem de uma alteração genética, né, então,
o material genético ele vai sofrer alguma mutação, alguma coisa vai acontecer no material genético de células somáticas e elas vão começar a se multiplicar de uma forma absurda, que é onde surgem os tumores, né, que são aquelas massas celulares fora do normal, que são aqueles caroços, enfim. Então, essa alteração genética que vai acontecer na célula somática, que vai fazer com que ela se divide muito além do normal, acontece porque quando essas alterações genéticas levam a uma modificação lá no ciclo celular. Então, vocês lembram que tem a mitose, que é o início e o fim do ciclo celular, e depois do processo de mitose, quando existe uma célula que acabou de ser formada, ela entra no ciclo celular, nas fases, enfim, e ela começa a crescer, ela começa a preparar o seu material genético para a divisão celular que ela vai sofrer no futuro. E então essas alterações que vão acontecer no DNA da célula, elas vão mexer nesse ciclo celular. Então, em algum momento, o ciclo celular vai ficar muito mais curto e por isso ela vai conseguir se dividir mais. Então, não é que, sei lá, surgiu mais células e elas estão se dividindo mais vezes. É que o ciclo celular diminuiu. Então, se o ciclo celular diminuiu, a mitose vai acontecer muito mais rápido, porque a mitose é o ponto de início e de fim, né, do ciclo. Então, se a mitose vai acontecer, se o ciclo celular diminuiu, vai acontecer mais mitose, vão surgir mais células. E essas células vão ter o mesmo material genético da célula mãe, né? Então, se ela tem o mesmo material genético, ela tem as mesmas alterações. Então, as células vão ter um ciclo celular mais curto, então as células vão se dividir mais. E assim surgem, então, as massas celulares e essas massas celulares, elas ficam por cima das células que são funcionais. Então, se eu tenho um tumor, um câncer em algum, sei lá, no meu fígado, teve uma célula que começou a criar essa massa, esse tumor, e começou a se dividir de uma forma abrupta, que não é normal. E essas células que começaram a surgir com alteração, elas vão ficando por cima das células que não tinham essa alteração. Então, por isso que às vezes acontecem a perda da função dos órgãos, enfim, porque as células funcionais daquele órgão, elas estão ficando por baixo das células com alteração. E essas células com alteração não têm a função correta. Então, se elas não têm a função correta, o órgão vai perdendo as funções, enfim. E bom, é isso. Aí, sobre as metástases, né, que é interessante a gente ter noção quando fala de neoplasia, a metástase é quando a célula cancerígena, a célula com alteração, alguma célula com alteração conseguiu adentrar a corrente sanguínea e vai conseguir chegar em outras regiões do corpo dessa pessoa, tá? Então, vai chegar em outros sistemas, vai alcançar o câncer de fígado que eu citei, ele, sei lá, a célula entrou na corrente sanguínea e foi lá para o meu pulmão, ou foi lá para o meu, sei lá, meu coração. Então, a metástase é quando essas células, elas conseguem adentrar a corrente sanguínea e trocam a localização que elas tinham no início e começam a fazer o mesmo processo com as células do local onde elas foram depois que entraram na corrente sanguínea, tá? Aí pode ser benigno ou maligno, enfim. Não diz respeito a gente entrar nisso agora. E uma questão importante é sobre os quimioterápicos, o tratamento, então, para o câncer, ele atua exatamente nesses momentos da mitose e do ciclo celular, tá? Então, se a gente falou que é uma alteração genética que encurta o ciclo celular, esse ciclo celular vai acontecer muito mais rápido. Então, como é que a gente bloqueia isso? Então, a gente usa fármacos, enfim, faz tratamentos que vão exatamente vão exatamente parar esse ciclo celular em algum momento. Então, seja na separação do DNA, seja na fase S, seja na replicação, algumas proteínas que são importantes para a divisão celular, ou como o último cita, ele inibe a produção de microtúbulos, e sem microtúbulos não existe o fuso mitótico, sem o fuso mitótico não vai ter a mitose de uma forma completa, tá? Então, os quimioterápicos, eles inibem algum momento do ciclo celular, tá? Algum momento da mitose, eles vão bloquear, e com isso as células não vão continuar aquela divisão sem limite, tá? E daí isso consegue controlar os casos de neoplasia, tá? E então, pronto, a mitose, a gente falou da mitose, que são para células somáticas, para reparar lesão, enfim. E agora a gente vai entrar na meiose, que é um processo um pouquinho mais complexo que a mitose, só que ao mesmo tempo, vocês vão perceber que se vocês entenderem a mitose, a meiose, ela vai vir na cabeça de uma forma muito prática,
porque ela só repete etapas da mitose com um ponto-chave, tá? Então, as diferenças aqui é que a meiose, ela não vai acontecer em célula somática, ela vai acontecer em célula germinativa. Então, ela não vai reparar a lesão, ela não vai aumentar o tamanho das pessoas, ela não vai fazer nada disso. Ela vai produzir células, vai formar, né, células reprodutoras, tá? Então, nossos espermatozoides, os óvulos, enfim, as células, daí os esporos, nos casos de plantas, essa é a função da meiose, simplesmente formar células reprodutoras, tá? E então, se a gente está falando de célula reprodutora, não sei se vocês lembram quando a gente falou de, acho que, informação genética e depois de genética, que as nossas células, então, nosso pai doou metade do material genético e a nossa mãe doou outra metade. E essas duas metades que formaram nossos 42 cromossomos, tá? 46 cromossomos, desculpa. E então, essa célula germinativa do pai e da mãe, cada uma carregou só metade do material genético total da espécie que são os seres humanos, tá? Então, significa que se a gente vai formar células reprodutoras, a gente vai formar células com a metade do material genético original. Então, a célula vai dar origem a uma célula reprodutora, ela tem 46 cromossomos, tudo normal, só que o produto final, que é a célula germinativa, que é a célula reprodutora, o espermatozoide ou o óvulo, ele vai ter só metade do material genético, tá? Então, essa é a diferença da meiose para a mitose. Uma vai formar a célula somática, outra a célula reprodutora. Uma tem exatamente o mesmo material genético da célula mãe, e a outra vai ter só metade do material genético, tá? E por que vai ter só metade? Porque essa célula vai se encontrar com outra célula, que vai ter outra metade do material genético, e essas duas metades vão formar, então, a célula inicial, que é o zigoto, enfim, que vai dar origem aos serzinhos que nós somos hoje, tá? E a meiose, ela acontece, então, em duas fases. Ela não é que nem a mitose, que é só um processo e pronto, acabou, tá? Acontece a meiose 1 e a meiose 2, onde uma característica da meiose 1 é que ela é reducional, então é o momento que o material genético vai ser diminuído, vai ser cortado ao meio. E a meiose 2 é equacional, onde o número vai se manter igual, e ela vai simplesmente, vai ser um momento que vão formar mais células, tá? Então, primeiro ele diminui o material genético e depois ele forma mais células que por exemplo, a mitose. Depois vai ficar mais claro isso, porque ali diz que é igual a mitose, né? Daí a gente vai ficar mais claro pra gente entender, tá? Do crossing over depois a gente vai falar também. E aqui é o mesmo gráfico falando das fitas de DNA, tá? Então, a célula tem 2C, né? Duas fitas. Ela aumenta o número de fitas e depois ela diminui até ficar, no final, formar uma célula só com a metade, tá? Então, depois, se alguém não conseguir compreender os gráficos, a gente pode falar deles de novo, tá? Mas é basicamente falando das fitas de DNA. Uma célula com 2N, normal, ela se prepara para a divisão celular. Para a primeira divisão celular, acontece a meiose, diminui. E depois, na meiose 2, vai formar 4 células ainda com metade do material genético inicial. Então, se iniciou com 2C, vai terminar cada célula com C. Então, se uma célula era 2N, vai formar 4 células N depois. A gente vai falar mais bonito. Depois você vai ficar mais visual a questão do 4 células com um N só, tá? Então, vamos falar de meiose 1. Tudo ok por enquanto, pessoal. Deixa eu abrir o chat aqui. Só digam sim, tudo ok. Não, nada ok. Tudo certo? Tá. Então, sim. Ok. Qualquer coisa, alguém dá um grito e é isso aí. Tá, então, para começar o processo da meiose, como foi falado, tem a meiose 1 e depois a meiose 2. Então, na meiose 1, existe um momento muito importante que vai ser o crossing over, tá? Então, da mesma forma, o envoltório nuclear vai desaparecer, os cromossomos vão ser formados, e aqui eles não vai ser um cromossomo embaixo do outro, tá? Eles vão ficar aos pares. Então, como a gente falou lá na genética dos cromossomos homólogos, é assim que eles vão ficar aqui, porque os cromossomos vão se manter. Então, os cromossomos eles vão estar aos pares, e para depois eles serem, então, na metáfase dividido aos pares, tá? Então, desaparece o material genético, os cromossomos são formados, eles vão ficar aos pares, os cromossomos homólogos um ao lado do outro, e vai acontecer o crossing over. O que seria o crossing over? Esse é
Esse é o momento mais importante da meiose, e aqui a gente consegue fazer também um link lá com a parte, quando a gente falou de codificação, na verdade, de genética, e o crossing over, eu acho que até a gente já falou sobre ele, que é quando os cromossomos homólogos, eles estão um do ladinho do outro, eles fazem uma troca de material genético, então uma perninha de um cromossomo vai encostar na perna do outro cromossomo homólogo a ele, e eles vão trocar as informações genéticas dessa região que eles encostaram, tá? Depois eu vou falar para vocês que isso acontece em etapas, né? Mas enfim, crossing over é simplesmente trocar material genético entre os cromossomos homólogos, tá? Então, na prófase, essa é a chave da prófase 1 e da meiose como um todo, porque é aqui que vai gerar variabilidade genética. Então, se a gente está falando de células reprodutoras, de espermatozoide e óvulo, esporos, enfim, a gente não vai formar uma célula igual a outra, né? Não, meus óvulos não são todos iguais, e se eu tiver 5 filhos, eles não vão ser 5 iguais. Até porque depende também do espermatozoide, mas enfim. Então, o que gera essa variabilidade é exatamente esse momento da prófase 1 da meiose, que é o crossing over. Então, é quando os cromossomos homólogos se trocam informação genética entre si, e isso, então, o cromossomo de uma célula que não sofreu crossing over vai formar duas células com um material genético. E os cromossomos da célula que sofreu crossing over vai formar outras duas células completamente diferentes das duas primeiras, tá? Então, é isso. Prófase, vocês têm que sempre lembrar que, na prófase 1, né, da meiose, que os cromossomos vão estar homólogos, some o núcleo celular, some o envoltório nuclear, cromossomos são formados, eles ficam homólogos. Esses cromossomos homólogos vão trocar informação genética, vão sofrer o crossing over, então, que é o que vai proporcionar a variabilidade genética das células reprodutoras, tá? Então, beleza, não tem mais envoltório nuclear, tem cromossomo homólogo, sofreram crossing over. Vai para metáfase 1, que é o mesmo processo da metáfase lá da meiose, tá? Da mitose. Então, os cromossomos, eles vão ficar no centro da célula, vão formar aquela placa equatorial, só que ao invés de ser só um cromossomo em cima, um embaixo, e só um cromossomo formando essa fileira, essa placa equatorial, vão ser cromossomos homólogos que vão ficar no centro da célula, tá? E são esses cromossomos homólogos também que vão ser puxados na anáfase 1. Então, a anáfase 1, ao invés de puxar para cada lado, para cada extremidade da célula, uma cromátide irmã, na anáfase 1 vai acontecer, vão puxar um cromossomo inteiro para cada lado, tá? Inclusive, aqui a gente pode ver o crossing over, ó. Não sei se dá para ver direitinho aí para vocês, mas aqui tem um cromossomo todo azul, com uma perna vermelha. E o cromossomo homólogo a ele todo vermelho, com uma perna azul. É a mesma coisa nos próximos de baixo, tá? Então, o que seria isso? O crossing over que aconteceu. Então, eles estão puxando, o cromossomo está sendo puxado para uma extremidade da célula, com um pedaço do material genético do seu homólogo. E a mesma coisa, o seu homólogo está sendo puxado para o outro lado, com o material genético do primeiro que a gente citou agora, tá? E a telófase vai ser o momento que o envoltório nuclear vai ser formado, os cromossomos vão começar a se descondensar e ficar soltos dentro desse envoltório nuclear, só que essas células que estão sendo formadas são diferentes da primeira que a gente falou, porque essa célula tem um material genético do homólogo, então aqui esse cromossomo azul tem um pedacinho vermelho, aqui esse cromossomo azul, com o seu homólogo, não tinha um pedacinho vermelho, então já começa aqui as partes, aqui a gente já consegue ver que surgiu uma variabilidade genética e as células já não são exatamente iguais à célula mãe, tá? Então, não sei se vocês conseguem deixar isso muito claro na cabeça, mas é exatamente igual às fases da mitose. Só que ela é chamada de meiose 1, porque apesar de serem as mesmas fases, acontece com o cromossomo a mais. E acontece o crossing over. Então, tem que sempre, quando a gente falar de meiose 1, a gente tem que sempre pensar em cromossomos homólogos, e não só um cromossomo. A gente tem que pensar em crossover, que é a variabilidade genética que as células reprodutoras, que é importante para as células reprodutoras, tá? Então, é isso. Qualquer dúvida, alguém dá um grito, daí a gente repete. Mas eu acho que, se vocês terem em mente todas as fases da mitose, eu acho que fica mais fácil para a gente entender a meiose 1, tá?
que é simplesmente esses dois detalhes de diferença. E daí, as subfases da prófase 1 que eu falei do crossing over, o crossing over ele acontece em um evento muito importante da prófase 1, só que a prófase 1 acontece nessas etapas, tá? Eu não vou citar cada uma delas, é simplesmente essas frases que classificam elas, mas o mais importante é vocês terem muita noção do momento que acontece o crossing over, que é na subfase da prófase 1, chamada de diplóteno, tá? Então, o crossing over não acontece do nada na prófase 1. Acontecem alguns eventos dentro da prófase 1 que levam ao crossing over, e esse momento do crossing over, essa subfase, é chamada de diplóteno, tá? É a parte mais importante para vocês terem noção sobre as subfases da prófase. E é isso. E daí a meiose 2, então, pessoal, é totalmente igual à mitose. Então, a gente iniciou a meiose 1, cromossomos homólogos, pareados, sofreram crossing over, placa equatorial, dividiram os cromossomos homólogos, formou duas células na telófase, com envoltório nuclear e cromossomos com material genético do seu homólogo. Essas duas células que foram formadas, agora elas vão sofrer divisão de novo, porque elas têm exatamente o mesmo número de material genético lá da inicial. Então, os cromossomos estão inteiros, porque os cromossomos foram divididos inteiros, tá? E a ideia é que que a gente tem metade do material genético. Então, dividir, enfim. Então, na meiose 2, vai ser exatamente igual à mitose. Então, as duas células que foram formadas lá na meiose 1, o material genético vai desaparecer, os cromossomos vão ser condensados. E os cromossomos que vão ser condensados, eles têm um material genético diferente lá do inicial, né? Então, essas duas células vão dissolver o núcleo, vão condensar os cromossomos. Aí, na metáfase 2, essas duas células vão formar a placa equatorial, cada uma, aqui a gente ainda pode até ver os pedacinhos dos homólogos a eles. Na fase 2, então, esses cromossomos, exatamente como na mitose, eles vão ter as cromátides irmãs puxadas para cada extremidade da célula, e depois essas cromátides irmãs, então, vão se descondensar, o núcleo celular, o envoltório nuclear vai ser formado de novo, e a célula vai se separar, e cada uma vai para o seu lado e fazer sua função. Então, era uma célula inicial, formou duas, essas duas passaram pelo mesmo processo da mitose, e vão formar mais duas células. Então, uma célula vai formar 4. Daí aqui para mostrar exatamente aquela frase de que as células que vão ser formadas vão ter metade do material genético da célula original do ser vivo em questão, tá? Então, era uma célula 2N, que no final vai formar a célula N. Então, essa célula N aqui vai, no futuro, possivelmente, se juntar com uma outra célula N de sei lá, aqui é um óvulo meu, com a metade do meu material genético, vai se juntar com o espermatozoide de alguma coisa, em algum momento, com outra metade de material genético, tá? Então, essa é a importância, é o detalhe importante da meiose, tá? Uma célula 2N vai formar 4 células N, enquanto lá na mitose, uma célula N vai formar 2 células N, tá? E aqui é só um resumão sobre comparar a mitose com a meiose, daí no caso a meiose 1 e a meiose 2, né, porque elas têm diferenças. Então, sobre o número de células que é formada, a quantidade de DNA que vai ter, a quantidade de cromossomos, os tipos de célula que vão ser geradas e a função de cada uma, tá? Tudo isso foram coisas que a gente já citou na aula de hoje, mas fica aqui para vocês, sei lá, escreverem de uma forma mais resumida tudo que a gente viu, né? E é isso, tá? Que a gente vai ver hoje. Eu só acho que. Deixa eu só. Daí a parte de gametogênese e fecundação a gente vê na próxima aula. E deixa eu vir aqui para vocês. Como é que eu tiro minha tela agora? Calma aí. E, bom, pessoal, é isso. Vocês têm que ter muito. Eu acho que. Não sei se eu consegui deixar claro, mas é tudo exatamente igual. Mitose, meiose 1, meiose 2.
A única coisa são esse diferencial da meiose 1, que tem o que vai acontecer o crossing over, que vão ser cromossomos homólogos, e é isso. Então, se vocês gravarem muito bem o macetezinho do prometano telefonar e qual é o acontecimento chave de cada um dessas fases, facilita muito para vocês terem noção de toda a divisão celular. E, enfim, só gravar as diferenças, né? E é isso. Eu sei que parece muito difícil no primeiro momento, mas depois vocês vão ver que realmente é tudo muito igual, é só isso. E, enfim, espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. Se não quiser falar, se quiser me xingar, se quiser qualquer coisa. Ficou claro então, Laura? Perfeito. Show. Então é isso. Daí semana que vem, na outra, na verdade, a gente entra em gametogênese e fecundação. Aí eu quero, depois disso, trazer uns exercícios pra gente resolver sobre toda a questão de celular mesmo, sobre citologia, sobre origem da vida. Acho que não cai tanto, é mais pra gente ter noção de como acontece, né? Pra gente ter mais uma visão. Mas se eu encontrar alguma coisa que já tenha caído no vestibular também. E então é isso, a gente termina essa parte e depois resolve uns exercícios sobre tudo isso, seja por 1 ou 2 semanas. E depois a gente tem que entrar em outros assuntos que nem eu sei o que é ainda. Show? Beleza? Então tá, pessoal, boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Roger. Laura, André. Valeu, Riti. Tchau, tchau. Eu vou falar o nome de todo mundo hoje. Boa noite, Laura. Boa noite, Kelly. Boa noite. Tchau, tchau. Como é que eu desligo aqui?